Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Você está começando agora conosco uma aventura de 30 minutos, programa semanal Luz da Vida. Nesse domingo, Dia do Senhor, uma ocasião privilegiada para nós aprofundarmos o conhecimento da nossa fé católica apostólica romana. O tema desse programa que vai aparecer, está aparecendo aí no rodapé do seu televisor, o tema da predestinação, assunto que já tratamos nos 2 programas anteriores. Essa é a terceira parte desse assunto. Por que terceira parte? E ainda vamos precisar de outros programas, porque é um assunto muito vasto, o assunto da predestinação. Deus, antes que o mundo fosse criado, já predestinou todo mundo para alguma coisa. Que coisa é esta? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O tema da predestinação para o céu. Essa é a doutrina bíblica, essa é a doutrina católica apostólica romana sobre a predestinação. Deus, ao decidir criar os homens, cria-os todos para o céu, para se salvarem, e os ajuda com o socorro de sua graça, com o auxílio do seu Espírito Santo. Mas dentro do mundo protestante houve quem pensasse diferente. Um discípulo de Martinho Lutero chamado João Calvino. Em Genebra, na Suíça, ele era um francês, vivia lá morreu. João Calvino, seguidor de Lutero, chegou à seguinte interpretação: Deus predestina, sim, os seus para o céu, mas outros ele predestina para o inferno. Uma ideia que, à luz da doutrina católica, é repulsiva, é detestável, herética, e foi condenada pela Igreja, aliás, 1000 anos antes de João Calvino. Essa doutrina não é novidade na história das heresias dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. O que Calvino defendia já havia sido divulgado, propagado 1000 anos antes na Gália, atual França, e essa doutrina foi condenada pelo Concílio Regional, o Segundo Concílio de Orange, na mesma França. Se alguém disser que Deus predestina alguém para o mal, seja anátema, seja condenado. E poucos anos depois de Calvino defender essa ideia, o Concílio de Trento disse a mesma coisa do Concílio Segundo Regional de Orange. Se alguém disser que Deus predestina alguém para o mal ou para o inferno, seja anátema, ou seja excomungado. Retomamos, então, o assunto dos 2 programas anteriores e, para você ter uma ideia do vastíssimo argumento, convido você, se não assistiu, a assistir aos 2 vídeos anteriores, aos 2 programas anteriores sobre esse argumento. E hoje vamos retomar as premissas do encontro passado e vamos provar à luz do Salmo 32, versículo 11, o quê? Que a vontade de Deus está determinada desde toda a eternidade. Antes que o mundo fosse criado, a vontade de Deus já estava definida. Eternamente, a vontade de Deus já é um dado objetivo, indiscutível, e a vontade eterna de Deus, imutável de Deus, vai ser executada na história dos homens. Salmo 32, versículo 11. Não por acaso, o salmo que fala da providência divina. O salmo que nós citamos no começo do primeiro programa sobre esse assunto. Prestem atenção nessa belíssima frase do versículo 11 do Salmo 32. Só os desígnios do Senhor permanecem eternamente e os pensamentos de seu coração por todas as gerações. Desígnio é plano, é vontade, é desejo. Designar é desejar. A vontade de Deus não muda. É para sempre. E ela é imperiosa. E ela se cumpre inexoravelmente
nada nem ninguém pode impedir que a vontade de Deus se cumpra. Aliás, Jesus, na sua infinita sabedoria, colocou esse assunto no Pai Nosso. E colocou de uma forma extremamente sábia, profundamente equilibrada: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Reparem, a tua vontade que habita nos céus, tua vontade que permanece eternamente, tua vontade que antes que o mundo fosse existir, já era uma realidade eterna. E eterna significa não teve princípio, nem terá fim. É uma vontade constante, é uma vontade eterna. Que ela aconteça na terra do mesmo jeito que ela acontece no céu. Do mesmo jeito que ela está definida, por assim dizer, eternamente no céu. Encantador isto, formidável para a nossa fé, isso é extremamente importante. Outro aspecto para nós compreendermos bem a questão da predestinação, que Deus não predestina ninguém para o inferno e só predestina para o céu, e como conjugar a providência de Deus e a liberdade do homem, e como conceber que a vontade eterna de Deus vai se cumprir, apesar de o homem mudar, seja do mal para o bem, seja do bem para o mal. Como conjugar a vontade de Deus que se cumpre, que se realiza, que é soberana na história, com as mudanças dos homens, com as decisões livres e soberanas dos homens. Salmo 134, versículo 6. O Senhor faz tudo o que lhe apraz, no céu e na terra, no mar e nas profundezas das águas. Ele faz tudo o que lhe apraz. Já afirmamos no programa anterior que é fundamental que, em se tratando do mal moral, ou seja, do pecado, nós não enxerguemos na prática do pecado aquilo que apraz a Deus. Pois uma coisa é aquilo que apraz a Deus e que Ele faz. Ou seja, Deus faz o que Ele quer. Ninguém pode forçá-lo, ninguém pode obrigá-lo, Deus não está coagido, Deus não está forçado, motivado por nada fora de si. Ele faz o que Ele quer, o que Ele bem entende. É claro que quando os fatos da história não correspondem à sua vontade, portanto, temos propriamente o pecado, aqui é o mal moral cometido pelo homem, com consciência e com vontade, sem coação. Não é a vontade de Deus que está sendo realizada. Não é Deus quem faz aquilo que bem lhe apraz. Isso é indecente, isso é criminoso, isso é blasfematório dizer que quando o pecado está sendo cometido, Deus está fazendo aquilo que Ele quer. Então, por que Deus não impede? Obviamente que essa pergunta inteligente, merecedora de todo respeito, é o mistério do respeito de Deus à capacidade do homem de decidir. Permanecerá sempre um mistério porque Deus nos criou com o poder de decidir, respeitou nossa prerrogativa, nunca vai violá-la, nem violou, nem vai violá-la, nem nos forçará jamais a praticar o que lhe agrada, nem impedirá que nós façamos aquilo que lhe ofende. Um mistério, um mistério, um mistério. Mas eu repito a frase que nesse assunto deve ser algo sempre recorrente, devemos sempre citar essa afirmação, Romanos 8, 28, Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Do mal, do homem, que Deus não quer, mas permite, Deus é capaz de tirar um bem maior. E apesar, malgrado o pecado do homem, os obstáculos do homem, a resistência do homem, tomado individualmente ou em conjunto, e aí é que está o mistério espantoso, que nos leva a silenciar e dobrar os joelhos e dizer, meu Deus, esse mal que está em andamento não corresponde à tua vontade. Malgrado tudo isso, cremos que o teu mistério insondável de tua vontade santa e imutável prevalecerá. E do mal
tua providência, também com o auxílio do homem, que nunca será forçado a fazer o bem, nem nunca será obrigado, impedido de fazer o mal, tua vontade prevalecerá. É nesse sentido que nós devemos entender um texto muito sugestivo do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. A palavra do Senhor quando vem aos homens, a vontade do Senhor quando se manifesta aos homens, ela cumpre aquilo a que se propõe e não volta para Deus sem ter realizado a sua missão. Esse texto, eu pediria a todos os telespectadores que gravassem na sua Bíblia e procurassem até memorizá-lo. Vamos a ele. Assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. A vontade do Senhor é soberana. Não é muito claro para a nossa pobre razão compreender, a não ser com o auxílio da graça de Deus, compreender como a palavra de Deus se cumpre malgrado nossas resistências, a dureza do nosso coração. Ali, por exemplo, onde o mal está profundamente arraigado. Ali onde não há aparentemente nenhum sinal de conversão, ali onde imperam a injustiça, a violência, a morte, ali onde a natureza humana é vilipendiada, é oprimida, é agredida, é desmoralizada. Anos e anos de guerra, por exemplo, pensemos em tantos países, hoje, onde o ser humano é desrespeitado, é agredido, crianças são assassinadas, os prófugos, os fugitivos são caçados, são eliminados, os cristãos são sentenciados à morte. Oh meu Deus, tua palavra vai realizar a missão, tua palavra vai se cumprir no pecado enquanto tal, não. Mas Deus sabe do pecado tirar um bem maior. Claro que isso permanecerá sempre um mistério, nem sempre muito claro para a nossa compreensão, mas essa é a nossa fé. O plano de Deus é tão profundo, tão insondável, tão grandioso e tão poderoso, que para além do pecado do homem, malgrado este percalço, a vontade de Deus se cumpre. Mais cedo ou mais tarde, a vontade do Senhor se revela poderosa, vitoriosa. No próximo bloco, trataremos desse argumento.